Isaías, capítulo de número 6. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Que Deus abençoe sua nobreza, nosso irmão Tiago, em nome de Jesus Cristo. Não esqueci de ti não, meu amigo Josias. Que Deus abençoe tua vida. Não esqueci não. Tem esquecimento, mas esquecer os amigos não. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Trago a paz do meu pastor, presidente, pastor Natalício Tenório, e também da minha noiva, cantora Glória Moraes. Glórias a Deus. Porque depois quem vê as filmagens é ela, né? Você agradece a todo mundo, mas não fala que eu mandei a paz, não fala nada de mim não. Aí ontem eu fui numa igreja e falei bem assim: está aqui comigo nessa noite a minha joia preciosa, meu rubi, a rosa de Saron, lírio dos vales. Só vinha o irmão anotando no papel para depois contar para a esposa dentro de casa, né? Tem gente que já está pegando a ideia para depois, opa, é hoje. Amém, igreja? Amém. Livro de Isaías, capítulo 6. Quantos acharam que Deus abençoe a levita em nome de Jesus Cristo? Capítulo 6 de Isaías. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A epígrafe vai dizer: Isaías é escolhido e consagrado a profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Se assente dando glórias a Deus. Acabamos de ler um texto em um livro por nome conhecido como livro messiânico, o livro de Isaías, um dos profetas maiores, se não o maior da Bíblia, sendo conhecedor que esse profeta escreve 66 capítulos, 1296 versículos, sendo ele aquele que mais mencionou a vinda e a vida de Cristo Jesus, sendo ele aquele que profetizou no reinado de João, de Jordão, de Acás e também de Uzias e de Amazias, sendo ele um homem casado com uma mulher, sendo ele casado com essa mulher que profetiza, o nome não é relatado na Bíblia, mas tiveram 2 filhos, e o nome que ele dá aos 2 filhos significa aquele que vai vir, vem depressa e veloz. Isso seria uma profecia para o povo de Deus. Isso seria uma profecia para que eles viessem se despertar, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Entendemos então que Cristo Jesus, na noite de hoje, ele está dizendo: eu vou vir e não vou tardar. O horário e a data eu não sei, mas o meu Pai, ele sabe e há de cumprir com a palavra dele. Então entenda que Isaías, ele é um homem, um profeta, que vai estar profetizando em um reinado esse que foi perseguido. Mas quando Deus chama Isaías em aproximadamente 765 a.C., em um reinado de um homem por nome de Uzias, que está no livro de 2 Crônicas, em seu capítulo de número 26, a qual Deus vai nos relatar o reinado e a restauração do povo de Israel, sendo que Uzias é levantado com 16 a 17 anos, ele começa a reinar, ele começa a trazer o povo para Deus, destrói todos os altares de Baal, traz a presença de Deus para o povo. Não somente isso, Uzias agora entra na agropecuária, começa agora a aprender como crescer financeiramente,
financeiramente, ele agora começa a abrir poços, e não somente isso, ele reforça o exército do povo de Deus, e o povo de Deus começa a se reforçar diante não somente do Senhor, quanto também com a batalha. Eles ganharam várias batalhas, e por ganhar várias batalhas, a honra, o mérito, a glória começa a subir para a cabeça do rei. Rei Uzias reina aproximadamente de 50 a 57 anos em vida, porém um certo dia o reinado subiu para a cabeça, o poder subiu para a cabeça, tudo que ele tinha e conquistou começou a subir para a cabeça, e um dia ele pegou o incenso e foi sacrificar, foi acender incenso dentro do templo. Se levanta o sacerdote com mais 80 sacerdotes poderosos, e até mesmo aqueles que gostam de bater de frente com quem não gosta de verdade. Eles gostam de bater de frente com quem gosta de até mesmo trazer mentira, porque quem gosta de mentira não gosta de escutar a verdade. Quem gosta de mentira não gosta de escutar eu vou repetir até você dar glórias a Deus. Quem gosta de mentira não gosta de ouvir a verdade. E se você está aqui nessa noite é porque você gosta de ouvir a verdade, porque a verdade, quando confronta, quer dizer que a palavra de Deus é verdadeira, porque palavra que massageia ego, chave de carro, de casa, vitória. Deus está abrindo porta, todo dia a mesma mensagem, todo dia a mesma palavra. Pode desconfiar que Deus não está nesse negócio, existe coisa debaixo do tapete, porque palavra de Deus, tanto ela traz a bênção, o refrigério, quanto também ele vem alertando: vigiai e orai, porque o inimigo está ao derredor, bramindo como leão, a quem ele possa tragar. Isaías, ele vai estar nesse reinado, porém ele tem uma linhagem contemporânea sobre esse rei Uzias. Ele é primo, e não somente primo, ele também está fazendo parte do reinado como conselheiro do rei. Isaías, ele começa a profetizar sobre o reinado do rei Uzias, do capítulo 1 ao capítulo de número 5, ele vai profetizar somente ais. E numa desses raios que ele vai profetizar é para Uzias, porque Uzias tentou queimar, oferecer, dar oferta naquilo que ele não podia, porque ele pensa consigo: eu sou rei, eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho tudo, eu posso tudo. Mas quando o sacerdote entra, ele vai levantar a mão para o sacerdote. E o que mais tem hoje em dia é gente que pensa que manda lá fora e quer mandar dentro. O poder que você tem lá fora não conta aqui dentro, porque pode comandar lá fora, pode ser o bambambam lá fora, pode ser o chefão todo poderoso lá fora, mas aqui dentro você toca piano. O teu poder não consta aqui dentro, só lá fora. Lá fora você pode ser o Sherlock Holmes, lá fora você pode ser o Bruce Lee, lá fora você pode ser quem for quem é, mas aqui dentro você é servo. Aí acontece que quando ele levanta a mão, ele é acometido com uma enfermidade que é a lepra, que vem sobre a sua testa e se espalha depois com o tempo sobre o corpo. Então ele não deixa agora, ele não começa mais agora a reinar, mas porém o comando está na mão dele ainda. Mas quem fica sobre o reinado é seu filho Jordão. Olha, vemos que naquele momento que ele está reinando, ele está leproso. Eu vejo um homem por nome, a qual era Naamã, que estava na frente do exército, que também foi acometido com lepra. Só que a lepra de Naamã não aparecia. Eu estudei, eu tenho um tema na rede social do YouTube, eu pregando em um grande congresso sobre esse tema, sobre a lepra de Naamã. Porque Naamã, ele usava uma armadura. Quem via ele diante do exército conhecia ele como chefe, mas quem conhecia ele de verdade é quem estava dentro de casa. Pastor Caio, então quer dizer que o que fazia a diferença era a armadura dele? Porque o que protegia ele de alguém descobrir que ele era leproso era a armadura. Porque na frente dos outros ele era chefe, mas dentro de casa ele era leproso. Tu vai dar boca, ou vai dar glória, ou vai esperar a boca dançar?
Porque tem muita gente que quando chega na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, roda, sapateia, vai pelo movimento das águas, como está lá no tanque de Betesda. Eu vou falar, chegou no céu. Aí vai indo, não porque tem corinho, não porque tem revelação, não porque tem profecia. Vai pelo movimento das águas, mas não vai pela mudança de caráter. Aí a pessoa vai não porque é bênção e vitória, mas quando sai da porta da igreja para fora, muda o semblante, muda o ser humano. Chega dentro de casa, xinga a mãe, xinga o pai, bate na esposa, fala que é crente na igreja, mas dentro de casa muda totalmente a história. Fala que é crente dentro da igreja, mas na rede social muda até de nome. Meu nome não é mais Roberto, meu nome agora é Filisteu. Eu vou falar. Porque tem gente que está dentro da igreja que parece judeus, mas quando sai para fora é filisteu. Tem gente que está na igreja que você olha e fala, não, ele é uma bênção, ele é bênção de Deus, mas quando sai da igreja, misericórdia. Não foi esse homem que eu vi pregando na igreja, não foi esse homem que eu vi cantando na igreja, não foi essa irmã que eu vi cantando, não, aquela mulher de oração não pode ser. O que está faltando não é movimento, o que está faltando é mudança de caráter. Porque eu vou dizer a verdade, tem igreja que fecha até as portas para me pregar. Eu falo a verdade porque está na Bíblia, porque eu não escondo de ninguém aquilo que está dentro da Bíblia. Porque se eu escondo do povo é porque eu tenho alguma coisa escondida também. Eu vou falar. Olha o que acontece, tem muita igreja hoje em dia que se o pregador não revela, não profetiza, ele não é convidado. Vamos fazer a campanha, mesa da revelação. O povo não está precisando de revelação, porque a maior revelação está aqui. Por que muita igreja hoje está lotada? Porque vai atrás daquilo que pode ser oferecido, e não por aquilo que ele é. Vamos para a Bíblia? Vamos, eu gosto de Bíblia. Quem é que não se lembra de Jesus? Quando ele multiplica os pães e os peixes, segundo Filipe vai dar desculpa, Senhor, como é que a gente vai alimentar todo esse povo se a gente não tem nada? Aí eu estou vendo André no meio da multidão, quem tem pão e peixe? Quem tem pão e peixe? Quem tem pão? Aí vem um menino, sem nome, sem nada, mas ele tem pão e tem peixe. Vem aqui, menino. Não, mas pode levar o cesto. Não, eu já tive muita experiência, agora é a tua vez de ter experiência com o rei. Eu vou falar, porque tem gente que gosta de pegar o que os outros falam, o que os outros pregam, e começar a replicar, começar a fazer como se fosse uma plasmose no meio da igreja, e falar, não, foi Deus que me deu, foi Deus que me revelou. Negativo, você viu, você trouxe, você pegou, e agora você quer fazer réplica daquilo que os outros estão dizendo. Aí ele fala assim, vamos até o Senhor Jesus, olha e fala, só tem isso? Olha, paz, nós conseguimos só isso. Então tá bom, me prepara agora cestos. Vai vir cesto de tudo quanto é lado, vazio. Porque eu conheço um Deus que trabalha com porta aberta, mas também conheço um Deus que trabalha com porta fechada. Você não entendeu? Vou repetir. Eu conheço um Deus que trabalha com porta aberta, como está no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 7 em diante, que vai dizer, eis que estou à porta, bato, se alguém abrir eu entrarei, porque eu tenho a chave de Davi, abro e ninguém fecha, fecho e ninguém. Isaías vai dizer sobre isso, por um homem a qual tinha a chave do tesouro do rei, mas por ele ser ganancioso, ele perde o cargo, e o cargo vai passar para o outro homem, por nome de Elquias, e a chave que vai dar na mão dele, como autoridade, vai estar sobre os ombros. E na época de Êxodo, Levíticos, Deuteronômios e Números, quem só carregava alguma coisa no ombro era levitas. E o que ele carregava? A presença de Deus. E se a presença de Deus é carregada no ombro, e se a chave daquele homem é carregada no ombro, chave abre aquilo que está fechado e fecha aquilo que está aberto. E por que a presença de Deus não é diferente? Ela tanto abre como também.
Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Aí eu vou entender, eu vou voltar aqui. Aí eu vou entender que Deus trabalha com porta aberta. Sim, mas Deus também trabalha com porta fechada. Aonde eu vou ver isso na Bíblia, pastor Rogério? Você está trazendo a heresia? Não, estou trazendo Bíblia. Segundo o livro de Reis vai dizer que uma mulher chega ao profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabe que ele servia ao Senhor, e agora vem os credores levar os meus 2 filhos para pagar a dívida que ele deixou, porque sustentou 100 profetas, 50 em cada caverna, e por sustentar ele acatou com dívida. Segundo Flávio Joséfo, vai dizer o historiador e judeus e teólogo, que ele era o sustentador da casa e também dos profetas, segundo a ordem de Jezabel, por uma ordem que ela falou que mataria os profetas por causa de Elias. Só que agora esse homem tem por nome Obadias, ou Obadias no hebraico. Esse homem Obadias, ele vai agora sustentar profeta, mas um dia ele morre por causa de uma guerra. Agora quem fica com a dívida, segundo a lei mosaica, a dívida de um homem quando ele morre passa para a sua esposa. Se ela não tiver como pagar e tiver filho, o filho vai trabalhar no campo pagando durante 6 anos. Depois de 6 anos ele fica 1 ano em experiência para saber se ele quer voltar para casa ou se ele fica trabalhando ainda. Escute. Aí ela vai dizer: os credores veio pedir os meus filhos para pagar a dívida, mas eu não tenho como pagar. O que eu faço? O que tenho eu com? O que tenho eu com? A palavra o que tenho eu contigo no grego quer dizer: não me responsabilize pelos erros dos. Certa vez Jesus está num casamento, bodas, capítulo 2, versículo 2 de João, Evangelho de Jesus Cristo. E no meio da boda acaba o vinho. No meio do casamento acaba o vinho. Acaba o vinho. Maravilha, está todo mundo atento. Se acabou-se o vinho, acabou a alegria. Se acabou a alegria, quem está no casamento vai dizer: que casamento fuleira, não tem nem alegria no casamento. Porque tem gente que só vai para a festa para botar defeito naquilo que você colocou para eles comer. Faz um aniversário, um casamento para você ver: nossa, a coxinha estava dura, estava fria, estava mole, nossa, o refrigerante estava quente. Só que aquilo que era vergonha, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 62, aquilo que era vergonha se tornou em dupla. Aqui é Bíblia. Aí eu vou ver Jesus parado com os discípulos e chega a sua mãe e diz: acabou o vinho, que tenho eu com isso, mulher? A culpa não é minha, não foi eu que organizei a festa. Aí Maria já entendeu tudo. Espera aí que eu vou chamar agora os garçons. Vem você, vem você. O que ele pedir, pega e faz. Porque a obrigação vem depois da obediência. Primeiro vem a obediência, depois vem a obrigar. A obrigação deles era trabalhar no casamento, sim ou não? Mas qual era a obediência? Fazer tudo que ele vos pediu. Porque tem gente que fala: não, porque eu tenho minhas agendas para atender, mas é a obrigação sua na tua igreja. Vai doer, mas vai sarar. Não, mas porque chegou uma igreja lá, essa igreja abençoa, a oferta é grande, mas e qual é a sua obediência? É porque tem gente que gosta de colocar em primeiro lugar o seu eu e se esquecer que Deus colocou na terra um anjo para reger a igreja. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode dar um aleluia? Aí o vinho é multiplicado por causa da água. Porque segundo os historiadores vai dizer que naquele tempo, para que viesse ter vinho, eles pegavam a ameixa amassada, moía com a água para transformar em vinho, que seria um vinho como se fosse uma borra, ou quase fosse um vinagre. Só que aí quando vão servir o mestre-sala, peraí, primeiro vocês servem o pior para depois deixar o melhor para o final. Vamos voltar para a porta fechada? Aí a mulher fala isso, o profeta fala: o que tenho eu contigo? Me declara, me fala, me diz o que você tem na tua. Na minha casa não tem, porque quem passou levou.
Quem passou levou. Espera aí, eu sei como é que funciona a agiota, porque eu já fui do mundo. Josias conhece minha vida. Eu era doido da cabeça. Doido não, maluco, pirado. Quem conheceu o pastor Rogério há 7, 8 anos atrás no mundo, sabe muito bem que eu era maluco. Eu ficava 3, 5 dias acordado. Então, quando você deve ao agiota, se você não tem como pagar com dinheiro, ou você paga com a dívida, com a vida, ou você paga com o que você tiver dentro da sua. Na minha casa não tem, porque quem passou levou. Mas e o porquê que não levaram o azeite? O inimigo pode tentar tocar tudo, mas na tua chamada ele não toca. No azeite da botija que está na tua casa ele não toca. Aleluia. Aí o profeta fala, então pega vasos, vai, entra dentro de casa e começa agora a chamar o seu filho para você entrar dentro de casa. Fecha a porta. Fecha a porta entre você e seus. Fecha a porta entre você e seus. E começa a deitar o azeite sobre os. Então quer dizer que Deus trabalhou com porta fechada? Quando desceram o paralítico de cima do telhado para o chão, a porta estava porque tinha até a gente por lado de. Porque quem estava dentro não estava preocupado com quem estava fora. Só que Deus sempre dá estratégia para você entrar aonde está a festa, e a festa, quem está na festa é Jesus. Deus nunca deixa ninguém para fora da festa. Me prova na Bíblia, pastor? Te prova. Mardoqueu, ele vivia na porta. Só que um dia ele passou de deixar a porta para ser um homem abaixo do rei. Porque o homem que estava abaixo do rei, que era Amã, cresceu o olho e queria ser maior do que o rei. E quem gosta de crescer em cima das costas dos outros, uma hora o tapete é puxado. Porque tem gente que apronta. Ah, mas eu não estou vendo nada. Aleluia. Porque tem gente que fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Aí vai ficando. Aí Jesus volta, leva a igreja e a pessoa fica. Não, mas não tem nada não, nós está se conhecendo, mas aí posta na rede social a foto, nossa, é meu amado, meu querido, aí depois termina, fica lá tristonho, aí para todo mundo pensar que acabou, tira foto com um pregador famoso, tira foto num evento famoso, aí todo mundo esquece, só que Jesus não esquece, aí aparece com outro na rede social, O pecado do povo hoje em dia, como o rei Uzias fazia, era: eu tenho poder lá fora, mas aqui dentro você é ovelha. Você tem poder lá fora, mas aqui dentro você é ovelha. Você pode ser quem for lá fora, mas aqui dentro você é servo, você é serva. Só que Isaías, ele está diante de um velório, mas não se comporta como um Está todo mundo aqui ou só tem ele? Está tendo velório, mas eu não tenho que me comportar como um velório. Porque a palavra velório, a história ou a conversa sobre velório não é colocado nem na mesa do jantar. Ninguém quer saber sobre isso. Ninguém quer falar sobre morte. Quem gosta de falar sobre morte? Dói no nosso coração. A dor é tão grande que até mesmo a sua alma pede a morte. Mas não é porque você está com dor que você não vai sobreviver, porque é através da sua dor que ela vai te fortalecer. A dor que fortalece foi essa que Isaías está sentindo. Eu sei que teve morte, mas essa dor não vai me matar, essa dor vai me fortalecer. Quando ele está ali, em vez de ele ficar de luto, em vez de ele ir para o velório, que ele faz? Vai para o templo. E no templo ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, meu primo, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu fui entender isso porque enquanto o trono de baixo está vazio, enquanto embaixo não tem quem reine, enquanto o governo não tem quem fique lá com o pulso firme para colocar as coisas nos eixos, enquanto lá diante de um presidente a qual nós temos não tem quem tem um pulso firme para
realizar as coisas, no trono do céu tem quem possa fazer. O trono de baixo pode estar vazio, o governo de baixo pode estar vazio, a presidência de baixo pode estar quebrada, mas o governo de cima ainda tem um que manda em tudo e em todos, e que está acima de tudo e de todos. Pode alguém até não gostar do que eu estou dizendo, porque se fosse tão bom assim, estava nos ajudando, não estava colocando aquele que está sofrendo como vítima. Poucos para entender, todo mundo já entendeu, porque cancelamento até hoje está tendo, até para quem não tem dinheiro e para quem tem dinheiro. Então, para que você venha entender, Isaías ele se levanta no momento de luta, no momento de dor, esquece do momento de dor, e agora ele vai estar diante de um templo, na presença do Senhor, cujo o manto do seu vestido só toca, está no texto, só toca nos umbrais da porta do... Os umbrais da porta do templo, vamos pôr essa coluna, começou a se estremer, só o toque. Imagine quando ele desce na terra. Aí eu estou vendo na Bíblia a guerra entre o povo e os filisteus. E aí os filisteus falam: agora ganhamos a guerra, vamos acabar com esse povo. Só que Deus não manda anjo, Deus não manda anjo, Deus não manda serafim. Ele mesmo vem pessoalmente, pisa na terra e acaba com todo o povo. Está na onde nisso na Bíblia, pastor? Eu te provo. Deus chama uma mulher por nome de Débora, e eu preguei isso na festividade. Deus chama uma mulher por nome de Débora. Essa juíza, ela começava a fazer o juízo sobre o povo de Deus, debaixo de uma árvore. E aí um dia ela vai chamar aquele que está à frente da guerra e vai dizer: olha, se você não for para a guerra, o povo vai perder, eu só vou se for com você. Quer dizer que o homem não tem capacidade de ir para a guerra, mas ele vai com uma mulher que é juíza. Só que ela vai dizer bem assim: eu até vou, mas o nome quem vai levar não é um homem, vai ser uma mulher. Porque já que os homens não querem fazer, Deus levanta a mulher para fazer. Eu te provo na Bíblia de novo. Deus levanta um homem por nome de Moisés. Ele sai fugindo da sua terra porque matou um egípcio, devido a uma guerra entre egípcio e um hebreu. Aí ele vai parar diante de um poço. Ali naquele poço vinham algumas meninas trazer o rebanho do seu pai, que é sogro, o seu pai, que é Jetro, e ele também é sacerdote e pastor. Só que em vez de ele levar o rebanho, quem leva é as filhas. Quem leva é as... Peraí. A ocasião traz, naquele momento, para elas fazer um serviço que não é delas. Porque quem cuida de ovelha não eram as mulheres na época. Quem cuidava de ovelha era pastor. Só que já que os homens não querem fazer, Deus levanta as mulheres. Tem irmã que está dando glória a Deus por dentro. Não, mas é verdade. Tem muito homem hoje em dia que é frouxo. A mulher trabalha, a mulher se mata, ainda cuida das crianças. Eu falo que a mulher tem capacidade de pensar 5 vezes. Enquanto o homem está pensando: o que eu vou comer amanhã? A mulher está pensando: vou ter que fazer a janta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ela está passando roupa, está cozinhando comida, está cuidando do bebê que está no carrinho, e ainda está pensando: eu vou pagar a conta de água, de luz, já estou fazendo pix aqui, eu estou passando a rua. Enquanto o homem está pensando: o que eu vou comer amanhã? A mulher pensa mais rápido do que o homem. Segundo os historiadores, vai dizer que a mulher pensa mais rápido do que o homem, porque a mulher, ela tem um duplo sentido. Isso é segundo a ciência, não é segundo a Bíblia. Só que para mim conhecer a Bíblia, eu também tenho que conhecer ciência, tenho que conhecer geografia, tenho que conhecer sociologia, psicologia. Tem crente que leva isso daqui como se fosse um religioso. Não, eu vou pelo que está na Bíblia. Está na Bíblia e não acabou. Então você fica com a sua vida do jeito que você aprendeu, porque quando Jesus voltar e você estiver no pecado, você vai ficar. Não, porque não pode, peraí. Se não pode, porque você não chama a atenção do seu pastor? Uma irmã da Deus Amor veio me falar: não, porque não pode ter televisão dentro da igreja, não pode ter televisão dentro de casa. Falei: então fala isso para o seu pastor, que também tem uma televisão lá de mais de 50 polegadas. Eu digo até o nome da igreja.
A igreja não pode, mas na casa do camarada tem? Aí me diga, eu estou pregando aquilo que eu não estou vivendo? Eu prego aquilo que eu vivo, irmão. Como é que eu vou cuidar da igreja se eu não cuido bem da minha casa? Os irmãos estão aqui me conhecem. Eu cuido de um senhor de 85 anos que é idoso e tem um Alzheimer. Eu cuido dele. Eu cuido muito bem. Pré-operado, com ponto na perna, eu estou cuidando dele. Enquanto eu estou aqui, minha mãe está lá cuidando dele. Enquanto eu estou aqui, tem gente cuidando dele. Eu não saio de casa se não tiver ninguém. Se eu não cuido bem da minha casa, não cuido bem da minha... Acaba até o glória nessa hora. Escute, para mim fechar a mensagem que já passou do horário. O texto vai dizer que Isaías está vendo os céus abertos, o Senhor assentado sobre o trono, e os seus séquitos, a sua mão, seu manto, pegando sobre os umbrais do templo, e toda a glória enchia o templo, enquanto os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a casa se enchia com 6 asas ele tinha, com 2 cobria os rostos, reverência, com 2 cobria os pés, trabalho, e com 2 voavam. Então quer dizer, que além da reverência, além do trabalho, o que vem primeiro é a adoração. Não, porque eu tenho que me arrumar logo, porque eu tenho que estar na igreja, que eu sou o porteiro. Primeiro vem a adoração. Não, porque eu tenho que ir, porque eu sou pregador, eu tenho que chegar primeiro. Primeiro vem a adoração, porque o culto não começa dentro da igreja. Seu culto começa dentro de casa, debaixo do chuveiro, fazendo a comida. Enquanto tu está adorando, Deus está vendo que você está adorando, e Ele vai falando: eu vou abrindo o caminho no meio do mar. Pode vir a barreira, pode vir a macumba, pode vir quem for, pode vir a macumbeira falar que vai destruir, não vai conseguir. Porque, como diz Isaías 43:13, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? A palavra quem não dá pronome, porque não existe ninguém à altura de Deus. É isso que ele fala. Quem? O câncer? Não. A AIDS? Não. O lúpus? Não. A morte? Não. Quem impedirá o agir de Deus? Aí eu vou para o final do livro de Isaías, quando ele vai dizer: naquilo que significaria momento de desonra, ele vos trará no dia de hoje dupla, 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 dupla honra. Você veio buscar resposta, você está levando. Você veio buscar vitória, você está levando. Você veio buscar a cura, Deus está te dando cura. Para quem Deus curou de mais de 132 caroços, eu estou aqui de pé. Foi 3 internações, 5 UTI, 9 cirurgias, 132 caroços ou tumores, e uma parada cardiorrespiratória. Jesus colocou o enfermeiro na hora e falou: joga ele para cima da cama, joga dentro dele a bomba para que nós venhamos ressuscitar ele. Eu só sei que acordei no outro dia grogue, porque quando você perde muito ar, você perde também a consciência. Mas no outro dia eu só perguntei o que aconteceu. Você estava caído no chão e você estava já quase morto, porque quando a morte vem, até o nosso organismo começa a falecer. Mas o meu organismo não faleceu. A morte não reinou naquele hospital. Mas quem desceu naquele lugar e falou: eu estou te tirando no meio do lago, aonde o inimigo quer te tragar, e estou te colocando de volta no púlpito para pregar. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos. Gosto de respeitar o horário, eu aprendi isso com o meu pastor, né? Porque se eu não respeito o horário na igreja dos outros, então é porque eu não respeito o horário na minha própria igreja, né? Que Deus abençoe. Pastor Caio, em nome de Jesus. Pastora Marta, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Josias, Deus lhe abençoe. Missionária Salete, missionária André, diaconisa Patrícia. Eu sou ruim de cabeça. Irmã Iracema, que Deus abençoe. Érica. Rapaz, eu sou ruim de mente, hein? Que Deus abençoe nossa irmã Kelly, a nossa irmã Cicel com ela, em nome de Jesus Cristo, a cantora em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos, coloca a mão na tua cabeça em nome de Jesus Cristo. Quem pode? O pastor pode vir.